Iniciar tela, Bia? Iniciar vídeo? O que mais? Peraí. Vai lá, Deus, não vai queimar. Quer abrir que arquivo aqui desse daqui? Esse? Uhum. Se não tiver bom, coloca mais 3 minutos. Aí já sabe, né? Aí só ir aceitando. Vai aparecendo aqui pra aceitar. Agora eu chego aqui. Não, agora eu sei. Pode colocar e apresentar aqui. Sabe, né? Mexer aqui. Ainda não tá? Aqui, ó. Eu falo assim, ó. Quer ver? Onde que falou? Aqui? Tá, agora eu sei. Uhum. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estava agora num plantão e a colega de vocês lá, já estava entrando lá para um parto induzido, a Everaldina, né? Acabei conhecendo ela pessoalmente e já deve estar lá num trabalho de parto já. Vamos torcer para dar tudo certo, né? Pessoal, Vamos então, né? Vai dar tudo certo. A mãe dela estava bem apreensiva, coitada. Mas vamos lá. A gente parou ontem nesse nosso material, né, que a gente tinha dado início. É um material, eu acho, muito bacana de gestão em RH, né, que são os trabalhos que são básicos e são, na verdade, todas as pessoas que trabalham em departamento pessoal e RH, elas precisam entender um pouquinho mais a fundo, né, essa questão. Então, a gente vai estar explicando um pouquinho melhor para vocês. Só dá uma olhadinha aqui para mim se eu aceitei todo mundo. O Gabriel está aqui e ali hoje. Só dá uma olhadinha para ver se está todo mundo. Se entrou. Ah, tá. Ó, tem uma pendência ainda. O pessoal está entrando agora, ainda na nossa aula de hoje. Acho que está tranquilo. Colocou admitir todo mundo, né? Mas tem que ir colocando conforme o pessoal vai pedindo para entrar. E aonde que vai, daí? Aqui, Aí. participante. Tá. Uhum. Muito bem, pessoal. Então, veja bem. Admitir todos. Nós paramos ontem nessa parte, né? Eu até iniciei com vocês esse material e acho que nós fomos um pouquinho mais à frente. Acho que a gente estava bem por aqui, né? Nós paramos aqui. Então, a gente tem aí todo o trabalho que, na verdade, o gestor de RH ele precisa fazer, né? Desenvolver. Então, ontem eu falei da questão da entrevista, da seleção, da divulgação, quando a empresa solicita de vagas nos jornais, nos locais. Aí, logo depois, quando essa pessoa ela é selecionada, onde vocês vão selecionar os currículos e vocês vão marcar essa entrevista. Amanhã, a aula que está programada, eu vou falar só sobre a questão de entrevista. Até vou pedir, se às vezes alguém tiver interesse, que algum colega às vezes grave, ou depois eu posso estar mandando para vocês também os slides de amanhã,
mas amanhã a aula sim vai ser bem específica da parte de entrevista de seleção. Vou entrar bem a fundo nela. O que a gente fala, o que a gente diz, né? Quais os pontos que a gente avalia, enfim, né? Então, assim, amanhã, essa aula presencial, ela vai ser especificamente falando de entrevista, tá? Então, vamos lá. Passo a passo. Primeira coisa, a chefia imediata de vocês chega para vocês e fala para vocês que precisa fazer uma contratação. Vocês já vão ter o perfil lá da vaga, se não tiver, vai ter que levantar com esse gestor e perguntar para ele qual é o perfil dessa vaga para vocês conseguirem divulgar. Horário de trabalho, salário e o perfil que a pessoa consiga se encaixar. Escolaridade sempre é muito importante, porque às vezes se há uma vaga operacional não exige tanto, às vezes um ensino fundamental, ou talvez médio, mas se há uma vaga já que é uma vaga às vezes administrativa, ou uma vaga para algum cargo de chefia, às vezes vai exigir aí uma graduação em alguma área, né? Então, assim, a escolaridade, numa análise de seleção, de entrevista, ela é muito importante. Então, eu estou demorando um pouquinho porque eu estou aqui admitindo ainda uns colegas que estão entrando agora. Aí, vocês como gestores de RH, essa pessoa, vocês selecionaram, marcaram entrevista, vão fazer a entrevista. Aí, qual é o próximo passo? Vem para o passo da integração. Tá? Não está bem na ordem aí, depois eu posso numerar melhor para vocês, assim, numa ordem. Tá? Aí, a pessoa, ela começou a trabalhar, é o primeiro dia dela. Aí, você vai fazer o processo de integração. Vai percorrer com ela toda a empresa, vai apresentar ela. Então, esse é fulano de tal, vai fazer parte agora, né? Vai trabalhar em tal área. Daí, geralmente, os colegas dizem, seja bem-vindo, né? Que bom, qualquer coisa que precisar, enfim, faz todo esse processo. Percorre a empresa e integra essa pessoa nos setores e nas áreas. Feita a integração, né? A pessoa já conheceu os locais da empresa, os colegas, se começa um treinamento com ela, né? Nesse momento do treinamento, é o momento de, às vezes, você, como gestor de RH, já apresentar para ela lá aquele manual do colaborador. Então, né, você pode ser feito também antes, um pouquinho, antes de fazer o processo de integração, quando ela já é selecionada. Aí vocês fazem, deixa eu só admitir aqui, vocês fazem esse processo. Só um pouquinho, pessoal. Hoje eu estou sozinha. Deixa eu admitir aqui uns colegas. Para quem está chegando. Então, aí vocês vão apresentar para ela o manual do colaborador. Aquele que eu dei aquela diquinha para vocês, de vocês criarem um manual com toda a rotina da empresa, com os deveres, com os direitos que o colaborador tem. Se dá para ela ler, pede para ela assinar esse manual e arquiva, guarda. Aí a pessoa ela vai para um treinamento, geralmente ela vai para um treinamento, ou ela vai com você, gestor de RH, que tu vai dar uma treinada nela, às vezes, atendimento ao cliente, alguma área específica lá, ou ela vai direto para a área que ela vai trabalhar com a chefia dela imediato, ou algum colega que vai treinar ela dentro do setor específico dela. Então, ela vai fazer um treinamento ali, vai ser treinada. Fez esse treinamento, né, vai ficar alguns dias. Ela vai ficar em alguns dias em treinamento e sendo acompanhada por quem? Por você, gestor do RH. Nesses primeiros 30 dias, é muito importante que vocês acompanhem essa pessoa. Tá? Vocês precisam acompanhar ela. Professora? Oi, pode falar. Oi, Lucas. Uma dúvida.
Oi, tudo bem? Caso o RH tiver poucas pessoas, mas a empresa tem muitos funcionários novos, como que eu faço esse acompanhamento de diversos funcionários? Aí eu preciso da ajuda do gestor da área para ter um feedback com ele, Isso, como gestor de... claro. Cada área, Tá bom. vamos supor, entrou 5, entrou 10 de uma vez. Você faz o processo que é teu, aquele de integração, esse é seu. Vai levar ela nos locais, nas áreas da empresa, esse é fulano, vai trabalhar conosco, tal, faz esse processo da integração. Aí você faz o processo de RH, de gestor de RH, com o manual do colaborador. Olha, você está entrando, seja bem-vindo. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui à disposição, né? Meu nome é tal, papapá. O teu horário vai ser esse, de trabalho. Você fala um pouquinho da rotina básica para ela, para essa pessoa. Aí, se tiver muitos entrando novatos, o gestor é que vai fazer esse acompanhamento. O chefe dele é dessa pessoa imediata que vai fazer, vai acompanhar se ela está chegando no horário, se ela está desenvolvendo bem o trabalho, se está conseguindo ser assertiva, né, nesse processo todo, como que ela está. Aí, quando der aí uns 28 dias, inteirando aí os primeiros 30 dias, vocês vão ter um formulário, e você vai chamar essa chefia dessa pessoa. Vai marcar com ela, vai dizer, olha, você pode dar uma passadinha no RH, né? A gente precisa fazer o acompanhamento, né? Do fulano que entrou. Aí esse gestor vai ir no RH. Aí ele vai estar sentado de frente para você. Ou você pode também, para otimizar, você pega essa folha, que é, na verdade, uma avaliação, onde ele vai... Isso vocês podem criar. Chamada. Tá numa bolsa que tem, vermelho. Pega lá para mim, por favor. Aí vocês vão criar esse acompanhamento. Tá? Eu tenho, acho que alguns modelos, posso até passar para vocês também. Essa ficha de acompanhamento dos primeiros 30 dias. Eu posso mostrar para vocês um modelo, mas ela precisa ser adaptada, né, pessoal? Não existe um modelo padrão, porque cada realidade organizacional é uma realidade. Não tem como falar para vocês, olha, o modelo é esse, não é nada engessado. Cada empresa vai criar os seus documentos. Tá? Às vezes vocês vão entrar como gestor de RH, às vezes até existe esse tipo de documento já. Mas às vezes vocês vão ter que criar. Tá? Aí, lógico, pesquisa ou segue um modelinho e vai mudando de acordo com o padrão, com o produto, com o tipo de serviço que for da sua empresa. Aí, às vezes, o gestor ele não tem tempo, essa chefia dessa pessoa, para te responder, assim, às vezes, verbalmente. Daí você pega essa ficha e diz, você preenche para mim, por favor, para a gente ver como que está essa pessoa. E, de repente, lá, às vezes, você com ela, com esse gestor, você pode perguntar, então, como é que está fulano, né? Está indo bem, não está? Aí o gestor vai te passar. Se a pessoa estiver indo bem, ela vai continuar automaticamente. Mas vai ter gestor que vai dizer para você, olha, não vai dar certo, você pode estar chamando essa pessoa, a gente vai precisar desligar e já contrate outra. Tá? O processo é dessa forma. Então, assim, por isso que é importante, eu falei para vocês ontem, vou retomar. Numa vaga que tiver disponível, você tem que ter pelo menos, além do contratado, mais três, que é um banco de dados para você, porque tu não sabe se vai dar certo essa pessoa. A gente chama retenção de talentos porque nós, gestores de RH, a gente faz de tudo para acertar, né, pessoal? Olha a nossa responsabilidade, tá? A nossa responsabilidade de acertar na pessoa ela é muito grande. Porque vai que a gente faz entrevista,
faz seleção e a empresa começa a entrar numa rotatividade muito grande. Isso não é bom, tá? Não é bom. Aí precisa investigar quem é que está errando. É você do RH que está errando na entrevista, na seleção? Ou será que existe um problema específico nessa área com o gestor, tá? Às vezes é um problema aí de relacionamento, um problema que envolve lá a questão do trabalho, um problema que às vezes envolve lá a equipe que trabalha. Aí precisa analisar o que é que está acontecendo que as pessoas não ficam no trabalho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, professora. Acho que é o problema. É uma baita de uma responsabilidade do gestor de RH. Porque se a pessoa entra e não fica, o que tem de errado? Será que é nós que estamos selecionando mal? Ou será que há um problema lá interno? Aí ele precisa ser investigado isso, tá? Eu já tive problema sim, e no Recursos Humanos mesmo, professora. Quando eu trabalhava no Hospital do Coração, eu trabalhava na parte... Eu era na parte do... Como é que fala? Da contabilidade. Só que era da contabilidade dos planos de saúde. Então envolvia diretamente com o RH de vez em quando. O que acontecia? Nenhum dos gestores que entrava para assumir a nossa área de contabilidade ficava um mês. Até que a pessoa lá do RH foi trocada. Trocaram ela. E aí passou ela para outra função. E então aí as coisas começou a melhorar. Tipo, o gestor ficou lá por mais de ano. E só foi trocar a pessoa que estava mexendo com RH. Pois é, para te ver. Quando a pessoa não fica e há uma rotatividade muito grande, a pessoa entra, não fica, entra, não fica, entra, não dá certo, tem algum problema? Tem. Tá? Mas eu estranhei, professora, porque foi a pessoa do RH que foi trocada, não foi tipo... Entendi. E será Porque, que o tipo problema assim, era com ela mesmo ou era no setor específico? Pelo que eu entendi, estava tendo muito problema no pessoal do Recursos Humanos, lá dentro mesmo, estava tendo um conflito, porque já que o Hospital do Coração, ele é um hospital de família, vamos dizer assim, os donos lá não é investidor, a própria família lá, ricaça lá de Goiás, que é, entendeu? Que é dona de lá. E aí os cargos é tudo entre os familiares, então pode ter rolado alguma coisa assim. Entendi. Pessoal, vou falar para vocês que assim é um desafio a gente trabalhar em empresas familiares, tá? Professora, não é fácil. Pode falar. eu trabalho em uma empresa familiar, né? É. Já tem um ano que eu estou nessa empresa, estou na parte de gestão de recursos humanos e eu sinto uma dificuldade muito grande, porque a empresa é familiar. Né? Então, tem 2 pessoas à frente da direção, compartilhando a direção. Às vezes você seleciona uma pessoa, uma gosta, a outra não gosta. Dá muito problema. Muito problema. E Palmas é uma capital, mas é uma capital com jeito de interior. E as pessoas ainda têm cultura do interior. Tem muito aquela questão assim, eu sou amiga da dona, eu chego, olha, eu tenho esse currículo de fulano, é ótimo, contrata, é a cara da sua loja. Os amigos, as indicações, Né? os QIs, né? Isso atrapalha muito. Porque o que acontece? A pessoa, né, o dono da empresa, ouve quem indicou, né, confia no indicado, contrata e acaba que são pessoas que não ficam, de repente não tem o perfil. Sim. O perfil da empresa, né? E a maioria desses indicados não ficam. E isso não é legal, é a Aline, né? Isso. Aline, isso não é bom, porque a empresa em si, ela acaba ficando com uma imagem ruim, entendeu?
as pessoas começam a falar, entendeu? Não é bom isso, entendeu? O que é o ideal numa empresa familiar? Que os cargos de direção, eles sejam definidos, entendeu? Por exemplo, numa empresa familiar, precisa ter uma pessoa que ela é da área de humanas, que fica com a parte de recrutamento, seleção, que dá esse suporte, entendeu? E outra pessoa da família, ela tem que ficar com a parte das finanças, que é a parte contábil, de dinheiro, de pagamento, essa parte mais das exatas, né? Entendeu? As pessoas, elas têm que, os donos das empresas familiares têm que estar com cargos definidos, entendeu? E cada um, precisa ter, é muito complexo. Porque às vezes eles batem de frente, pensam de um jeito. Demais, 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 demais. Eu já trabalhei em algumas empresas. E eles batem de frente e não conseguem, às vezes, separar as questões pessoais dos profissionais. Nossa, é desafio para quem trabalha numa empresa familiar, tá? Eu já antecipo que é desafio. Ah, é ruim mesmo, professora. Não é fácil, tá? Então, assim, voltando aí. Então, a gente precisa investigar sempre o que está acontecendo, né? E vocês, como gestores de RH, vocês precisam também ter como é que eu vou dizer? Agora me faltou a palavra, nossa. Vocês precisam ter cartas na manga, vocês precisam ter, me ajudam aí na palavrinha que não quer sair. Você precisa ter autonomia, tá? A empresa, você tem que ter uma determinada autonomia para você resolver as coisas. Porque se for uma empresa que você trabalhar e que for muito engessada, que tudo você precisa pedir autorização, vocês vão sofrer um bocado. Tá? A empresa do meu tio é desse jeito, exatamente desse jeito. Ah, não. Então, como assim? Eu sou gestora de RH e eu não tenho autonomia para contratar e para resolver? Isso vocês têm que ir conquistando, entendeu? Isso. Eu não estou dentro da empresa, mas é relato de lá mesmo, sabe? Olha aí. É complicado. Né? Tudo tem que passar pela mão do meu tio. Aí, o que a gente chama isso, Lucas? É uma liderança, é uma chefia que é o quê? Centralizadora. Tá? Tudo tem que passar pela mão do dono. Não! Na minha cabeça eu ia falar autoritária, mas bonitinho. Lucas, eu quis pegar um pouquinho mais leve, tá? Mas é por aí o caminho que tu tá dizendo mesmo, né? Então, assim, tem vários tipos de líderes, né? Vamos ver se a gente consegue ainda falar, que nós temos com tanto assunto ainda, tanta coisa que a gente precisa falar. Mas, assim, ó, há várias lideranças, várias, né? Então, vocês precisam conquistar esse espaço de gestor de RH. Que se vocês tudo tiver que pedir autorização, aí fica difícil trabalhar, tá? Essa autonomia precisa ser conquistada. Bom, entenderam essa primeira parte, que tem mais coisas? Alguma dúvida dessa parte aí? Professora, a parte eu acho que já até bem familiar para a gente, porque você sempre deu soltou alguma fala sobre isso. Então a gente já está bem até que habituado já. Isso é muito bom. Ah, que bom. Fico feliz. Podemos avançando, então? Claro. Tá. Então, vamos lá. Espera aí, só um pouquinho. Eu fiz o contrário. É para trás, né? Para frente. Aí. Vamos lá. Continuando aí no papel de gestor de RH. A pessoa já está trabalhando, já passou da experiência dos 30 dias, dos 60, dos 90. Aí a gente tem também as nossas avaliações de desempenho. Não precisa falar, porque essa aula foi bem discutida, né?
Eu expliquei bem para vocês o que é a avaliação de desempenho, como faz, os tipos de avaliação, né? Lembram? 90, 180, 360, os tipos de avaliação. Ela não tem um tempo para se fazer, depende, né, da empresa, depende do fluxo, depende enfim, da rotina mesmo que a empresa tiver para se fazer essa avaliação. Tem empresa que faz ela trimestral, tem empresa que faz ela semestral e tem empresa que faz ela anual, né? Não existe um critério para isso, entendeu? Da frequência da aplicação de avaliação de desempenho. Então, não tem nada escrito sobre isso. Se aplica quando se exige e quando se segue uma rotina. Bom, a descrição de carga eu já falei para vocês também, acho que durante as aulas, né? Só retomar um pouquinho. A descrição de cargo é o perfil dos cargos, né? Ah, sim, a Tawana está falando aí que tem até a avaliação de desempenho, não é, Tawana? Que é de 45 dias? Uhum. Isso, professora. Lá, quando a gente entra, né? Aí você tem os 45 dias para se adaptar na empresa. Aí depois disso já é a primeira avaliação de desempenho de 45 dias. Uhum. Certo. Eu esqueci de falar uma coisinha para vocês. Foi bom a Tawana tocar nesse assunto. Quando a gente faz essa avaliação, esse acompanhamento dos primeiros 30 dias, pessoal, isso é muito importante. A gente faz com o gestor da área, mas a gente também chama esse colaborador no RH. Nossa, isso é muito importante. Foi bom a Tawana falar disso. Quando a gente faz o acompanhamento, o gestor vai dar um feedback da pessoa, se ela está indo bem, se ela precisa melhorar, se ela vai continuar, se ela vai ser desligada. Mas você chama também o colaborador, marca um horáriozinho para ele passar no RH, e você também vai avaliar ele. E vai perguntar para ele, como você está? Está gostando do trabalho? Né? O que você está achando? Já se ambientou? Tem alguma dúvida ainda? Como é que está, né, a rotina? Está tranquilo? Quais são os planos? São de continuar na empresa? Porque ninguém lê a mente de ninguém. Tá? Tem gente que quer trabalhar só 6 meses para daí conseguir o seguro-desemprego. Entenderam? Nem sei como é que está essa questão trabalhista do seguro-desemprego, né? Porque agora modificou um pouquinho. Agora está mais criterioso. Mas antigamente era assim, a pessoa trabalhava 6 meses, aprontava fazia alguma coisa para ser mandado embora para receber seguro. Ficava recebendo seguro aí 3 meses, 4 meses, 6 meses, começava a procurar emprego de novo. Tinha Professora, esse perfil. Sim, pode falar. Onde eu trabalho, lá, por exemplo, chega um funcionário novo, né? E como é uma área de laboratório, aí, vamos supor que no atendimento uma pessoa fica responsável pelaquela pessoa novata. A pessoa da RH, Tawana, você é responsável por ele de ensinar tudo. Aí, tanto eu quanto a pessoa, a gente preenche o relatório. Tipo, ela preenche o que ela aprendeu no dia, né? Fulano me ensinou isso, 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 e eu preencho como a pessoa tá evoluindo no processo. E nos 45 dias, todo mundo participa, tanto o gestor, a pessoa e quem foi o responsável por ensinar a pessoa. Então, todo mundo Ana, é participa. muito bacana essa forma, hein? Sabe por quê? Porque todo mundo acaba sendo avaliado, né? Não é verdade? Isso. Todo mundo é avaliado. Não é só a pessoa que entra que fica em evidência, em foco. Quem ensina também fica com uma certa responsabilidade. Será que eu Verdade. ensinei direito? Será que eu estou ensinando direito essa pessoa? Então, ela te avalia, você avalia ela, fica todo mundo sendo avaliado de alguma forma. E a Nossa, melhor forma de aprender mais é ensinando, né? legal, né, gente? Gostei dessa forma aí, viu, Tawana? Bem, bem legal isso, né? Porque daí a pessoa que está sendo ensinada ou que está aprendendo o trabalho, ela também vai dizer o que ela aprendeu no dia.
né? Bem legal isso. Anotem aí, pessoal, para de repente a gente ir, né, pegando essas coisas com os colegas também que já estão atuando na área e colaborando aí com as dicas. Bem legal, tá? Então, esse acompanhamento é feito também com a pessoa. Agora, a Tawana contribuiu bastante, né? Que faz dessa forma, e eu acho que é legal também. Pode passar. Tá. Aí, não, volta para trás. Aí a gente tem a avaliação de desempenho, já falamos, a descrição de cargo. Vocês têm alguma dúvida? Que é lá o perfil do cargo que a pessoa tem que ter. Vamos supor, vamos pegar aí um cargo. A pessoa, ela está sendo contratada para trabalhar numa panificadora, como padeiro. Qual é o perfil dela? Ela tem que ter uma experiência, né? Já com panificação, ver os cursos que ela tem. Ela precisa ser uma pessoa que tenha agilidade, que tenha compromisso com o horário, porque às vezes alguém que trabalha numa panificadora, como padeiro, ele vai ter que entrar às 3 da manhã, 4 da manhã. Entenderam? Então, tem que ser uma pessoa que não tenha problema com o horário. Tem panificadora que faz o pão, que não compra a massa, entendeu? Que compra aquele pão da hora, né? Isso aí. Porque meu primo tá aqui no quarto, ele ouviu aqui e balançou o dedo dizendo que não. Não, mas aí não é só pão que vai vender, fala pro seu primo aí. Tá? Deixa eu defender agora a minha praia. Não é só pão que vende numa panificadora, não. Tem o bolo. Bolo que tem que não fazer conta, tudo. rosca. Porque eu sei que, antigamente, o pessoal, eles tinham que sair, entrar bem mais cedo, porque eles tinham que preparar a massa do pão e esperar a massa crescer ainda, entendeu? Então, tipo, não tem como você fazer o pão. Tipo, agora os pães industrializados que você já compra, né? Ele já vem com um fermento lá e cresce, mas antigamente a pessoa tinha que chegar lá e esperar, tipo, pelo menos uns 40 minutos depois do pão estar feito para assar, então. É isso aí, Lucas. Eu tava te defendendo, professor. Fala para ele que tem outros guloseimas que os padeiros têm que fazer. Não é só o pão, não. Que agora compram o pão da hora, né? Só assa. Gente, a ideia do pão da hora é maneiro. Alguém ia falar alguma coisa? A ideia do pão da hora é legal. O cara foi inteligente. Nossa, esse cara, hein, para montar esse negócio, hein? Cara, pra lá, ó. Né? Muito empreendedor, né? Pra cá, amor. Pois é, Cecília, isso aqui é o áudio ligado. Tem alguém aí que está ouvindo a aula e está procurando o endereço, né, Cecília? Vamos lá. Então, pessoal, a descrição, o perfil do cargo é qual é a atribuição que a pessoa, né, o que ela precisa ter para assumir, na verdade, esse cargo aí, tá bom? Dei esse exemplo aí. O desligamento. Ele disse que é no supermercado VIP. Eu não sei onde é o supermercado. Estamos no mercado VIP. Sei, mas eu não sei aqui, né? Onde é aqui? Peraí. Tá. Pessoal, quando fica com o áudio ligado, eu não consigo nem raciocinar, porque daí atrapalha bastante. A entrevista de desligamento. É o que nós estávamos falando ontem, que a Juliana até falou, ai, meu Deus, sou ainda sensível para fazer desligamento e tal. Né? Que precisa, às vezes, a gente entrar no nosso lado razão e a pessoa vai ser desligada. Você chama ela e você vai fazer uma entrevista com ela de desligamento. Mas isso a pessoa ela já foi chamada e ela já foi orientada. Ela já foi orientada a um processo de mudança, ela não, né? Eu sou totalmente contra a empresas que mandam embora do nada, pessoal, tá? Assim, chega e manda embora, né? Desliga. Eu acho que a pessoa ela tem que ter uma oportunidade de mudança, né? De mudar o seu comportamento ou de, né? Então, assim, vamos supor que essa pessoa já tenha sido chamada para tudo isso, e aí você tem que desligar. Você vai ter também um modelo de desligamento onde você vai dizer para ela, olha,
né? Vamos pegar aí. Olha aí, Maria, né? Eu estou chamando você aqui e, assim, queria saber primeiro de você, né? Como você acha que você estava no trabalho? Você já põe lá o verbo lá no passado, para a pessoa já ir se ambientando. Daí ela vai... Geralmente a pessoa diz, eu acho que eu estava indo bem, ou sei lá o que ela vai responder para vocês. Aí você vai dizer para ela, porque você precisa entrar no assunto, você não vai chegar para ela, para uma pessoa no ímpeto, e vai dizer, você está despedida, demitida, você está sendo desligado. Né? A gente precisa preparar um terreno, né? Então, assim, olha, fulano de tal, né? Estou chamando você aqui, como que você acha que você vinha desenvolvendo o seu trabalho? Queria ouvir você. Aí a pessoa vai falar. Aí, baseado no que ela disse, você vai reforçar. Você vai dizer, olha, infelizmente, assim, você não atendeu, né, a empresa, a gente chamou você para alguns feedbacks, né, te deu um tempo de melhoria, ou enfim, né, você não atendeu. Mas a gente quer, assim, a empresa quer se colocar à disposição, qualquer coisa que você precisar da gente, estamos aqui à disposição. A pessoa ela não pode sair com raiva de você, ou melhor, da empresa, ela não pode sair com raiva. Então, você tem que criar todo um mecanismo, né? E nessa entrevista de desligamento, também há modelos aí que a gente pode seguir e que vocês podem criar dentro do RH, onde a pessoa diz o que ela aprendeu, o que ela gostaria de falar sobre o gestor. Gente, nessa questão surge tanta coisa. Porque se ela teve alguma dificuldade com o gestor, aparece um monte de problema, entendeu? Que você começa a identificar da chefia. Entenderam? Então, Professora, não entendi sim, não. Repete aí, porque essa última frase sua eu não entendi, porque eu tava tendo uma reunião do pessoal da igreja na minha casa, eu tô no quarto aqui. Ele vai escutar os áudios aí, porque tá dando... Pessoal, desliga aí os áudios, que está atrapalhando bastante a nossa aula. Desliga o seu Eu áudio. acho que tá tendo uma briga de gato aí no fundo aí. Só liga quando vocês forem falar alguma coisa, assim, quiser fazer uma pergunta ou esclarecer uma dúvida, senão, ou quando eu fizer um questionamento. Quem está acompanhando a aula consegue ver, consegue questionar e perguntar, mas daí tem gente que às vezes liga lá o seu computador para ganhar uma presença e deixa os áudios tudo ligado, a gente ouve de tudo. Pelo amor de Deus, vamos focar na aula, pessoal. Né? Às vezes a pessoa está ali e deixa só o computador ligado, para às vezes uma presença, mas deixa lá. Né? Vamos focar na aula. É rápido, é importante para o seu conhecimento. Veja bem, olha, até a gente retomar, às vezes, o raciocínio, a gente se perde, às vezes, com tudo esses áudios ligados, com todo esse processo. Então, eu estava falando da questão, alguém me ajuda aí me situar de novo, ó, perdi o raciocínio. Alguém consegue? Tô falando sobre o desligamento, professor. Fazer desligamento. Tá. É que a pessoa não pode sair com raiva da empresa. Isso, tá. Ó, obrigada. Sim, entendi, obrigada. Professora. Tá. A pessoa ela não pode sair com raiva da empresa. Por quê? Porque... Olha só, Lucas e os colegas, Juliana, o restante aí. Se a pessoa sai com raiva, é mais um motivo por um processo trabalhista, concordam? Tudo daí ela quer colocar na justiça, tá? Ela tem que sair com uma boa visão da empresa, para a gente evitar processos, enfim, tudo que for sentido, tá? A gente precisa trabalhar bem esse desligamento para que a pessoa saia numa boa, ainda ela te abraça, muito obrigada pela oportunidade, ela tem que sair nesse naipe, tá? Te agradecendo e ó, beijo, muito obrigada pela oportunidade, a pessoa tem que sair com essa visão. E você colocando-se à disposição para, se ela precisar de uma informação, de alguma coisa, você está ali à disposição. Entenderam? Professora,
Eu trabalhei numa empresa, uma época, e o clima organizacional estava péssimo, sabe? Eram 5 pessoas no administrativo e, tipo assim, horrível a convivência e tal. Aí o dono da empresa chegou na gerente, pediu uma reunião com ela, né, para ela explicar o que estava acontecendo. Acabou que chegou na conclusão lá que tinha 2 pessoas que eram